Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Põe em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, a declaro aprovada. Trago o retorno à pauta da petição de número 158254, da relatoria do juiz Joabe Gomes Ferreira, com pedido de vista do juiz Fábio Cordeiro Lima. Neste pedido de vista, e originariamente houve sustentação oral, e já acompanharam o relator os colegas Dr. Roberto Eugênio de Fonseca Porto, Áurea Corumba de Santana, Leonardo Souza Almeida e Sandra Regina Câmara. Eu, então, dou a palavra ao Dr. Fábio Cordeiro de Lima para emitir seu voto em vista, e apenas informando que o Dr. Roberto está vinculado a este feito. Portanto, o Dr. Diógenes Barreto aguardará a posição do Dr. Roberto Porto. Então, com os autos a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Inicialmente, eu fiz o voto pontuando muito a questão da divergência, o que é que eu já vou dizer de antemão que eu vou divergir do relator em alguns pontos. Eu vou acompanhar o relatório, o resumo, faço só uma observação que numa parte do relatório tem um artigo 330, o 339 é um erro material, mas aí eu acho que depois... e o conhecimento também. Minha divergência, no voto, eu fiz algumas considerações iniciais sobre a revisão criminal, né? Justamente que... e a minha primeira divergência em relação à questão do voto do relator, que eu queria pontuar, é quanto à questão que tem uma parte do voto do relator que ele fala assim: ressalte-se que ainda assim, tratando de processo penal, vigora o princípio da verdade real, devendo ser aplicado o princípio do indúbio pro réu quando não houver certeza do magistrado quanto à existência do crime de sua autoria. Neste ponto, isso me chamou a atenção e está logo conectado com a parte que ele transcreve a sentença absolutória do juízo. Eu fiz uma observação e aí fui me basear do jurista o Renato Brasileiro, que o princípio do indúbio réu ele tem uma mitigação em relação à revisão criminal. Porque na revisão criminal, você tem o princípio da não culpabilidade e com o corolário dele, que é o indúbio pro réu, favor rei, ele vai até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, você tem-se a questão que a culpa da pessoa está definitivamente caracterizada e, consequentemente, é o ônus do revisionante que tem que alegar e comprovar o erro judiciário, que justifica, no caso, excepcionalmente, a ruptura da coisa julgada, porque as hipóteses de revisão criminal, isso a jurisprudência não diverge, são taxativas, né? Violação à questão do artigo lá, que contrário a texto de lei penal, evidência dos autos, prova comprovadamente falsa, novas provas. Então, todas essas hipóteses são taxativas. Então, eu fiz a citação disso. Agora, o princípio, só uma observação, que o princípio do indúbio pro réu, ele não é todo de afastado na revisão criminal. Ele tem uma aplicabilidade no caso de haver uma dúvida no empate da votação. Isso é a jurisprudência do STJ. Está havendo uma dúvida no empate, aí sim caberia o indúbio pro réu. E faço essa questão porque não é lícito ao juízo revisional rever a justiça da condenação sob o fundamento de não haver prova suficiente ou precariedade da deficiência. É necessário que a definitividade da decisão somente pode ser quebrada com a demonstração cabal e inconteste de que a sentença foi contrária ao texto, à evidência dos autos, fundasse em prova comprovadamente falsa e etc. Então, eu citei aqui um trecho do jurista Renato Brasileiro e ele se amparado em precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Então, e um outro ponto aqui é a questão do reexame da prova, o âmbito de reexame. Pois bem, a questão aqui discutida é do Álvaro Bento, ele quer desconstituir um acórdão que foi parcialmente modificado em sede de embargo de declaração,
que ele foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão no regime semiaberto, pagamento de 100 dias multa, além da perda do cargo público efetivo. E a presente revisão foi fundada no inciso 2 e 3, inciso 2, provas comprovadamente falsas, e o inciso 3, quando após a sentença surgem novas provas. O que é que o revisionante ou requerente quer? O revisionante alega o depoimento comprovadamente falso, porque a testemunha, o José Carlos dos Santos, em sede de ação produção de antecipada, desmente o depoimento anterior na ação penal e não reconhece o autor como um dos invasores da comarca. E fato novo seria um álibi, né? Que seriam 3 novas testemunhas que demonstram que o requerente Álvaro Bento não se encontrava em Canidé na madrugada em que ocorreu. E aí o relator na sessão julgou procedente para absolver. Eu só faço uma primeira observação, porque o relator, no seu voto, ele absolveu em relação ao artigo do roubo e da destruição das urnas. Ocorre que o delito da destruição das urnas foi declarado prescrito no embargo de declaração. Então, como no caso, a matéria só se circunscreve ao delito de roubo, já que em revisão criminal não cabe revisão criminal de sentença absolutória ou terminativa de mérito, ainda que seja para modificar o fundamento. Eu trago um trecho aqui do autor Renato Brasileiro, que aqui outrocina admitir a revisão criminal, tendente a reexaminar a decisão absolutória ou que reconhece a prescrição, com vista, por exemplo, a haver reconhecido motivo de absolvição mais benéfico. Aí eu continuo. O que é que acontece? Como é que eu faço aqui um resumo do voto do relator, que eu faço aqui, eu divido aqui que o relator defendeu a aplicação do princípio do pró-réu e afirmou que o magistrado da 20ª Zona Eleitoral desse Estado absolveu o revisionado com base nesse princípio, e cito o trecho. Depois, estou aqui resumindo os fundamentos do voto do relator, que ele transcreveu o voto do o novo depoimento, realizado perante o juiz da 20ª Zona, a partir da ação de justificação, hoje, com a presença do Ministério Público Local, não sei o quê, no qual a testemunha ouvida, né, o José Carlos, que foi ouvido na primeira ação, diz, basicamente, que não deu para reconhecer com certeza o senhor Álvaro Bento, ora revisionante, e foi pressionado pela Polícia Federal para reconhecer como um dos autores do crime, conforme trechos. Aí eu omito a leitura. Em razão desse depoimento, novo depoimento, isso aqui é o resumo do voto, o relator considerou falso o depoimento anterior prestado na ação penal e que, no entender dele, foi determinante para a condenação do revisionante, conforme os trechos que eu pincei do seu voto. No item 4, ele entendeu que paravam dúvidas da eventual participação do Álvaro Bento no evento apurado, nos autos principais que deram origem à presente revisão criminal, principalmente comprovado pelo fato do testemunho de José Carlos Soares, conforme se verifica a evidência, o depoimento não se deu de maneira livre e espontânea, falseando a verdade sob a alegação. E continuou afirmando, item 5, que excluído o depoimento não haveria prova suficiente para a condenação, devendo ser aplicado o princípio indúbio pro réu. E ao final, considerando tudo, aqui eu vou ler essa parte, considerando tudo, citação do voto do relator. Eminentes magistrados, considerando tudo que consta dos autos, em especial a flagrante constatação do falso testemunho, outrora prestado por José Carlos Soares, este serviu de única e exclusiva prova para a conduzir a esse tribunal a condenar o senhor Álvaro Bento dos Santos, uma vez que os demais achados nos autos serviram tão somente a tentar descredenciar o álibi apresentado pela testemunha do revisionando, mesmo porque as novas testemunhas, oitivadas na produção antecipada de provas, elevam o crédito das afirmações feitas pelo revisionando, quanto ao álibi apresentado e defendido, e considerando os novos depoimentos que instruem a presente ação de revisão criminal, especialmente o do próprio José Carlos, não tendo dúvida quanto a dever julgar procedente o pedido para cassar a coisa julgada e rescindir o acordo. Isso aqui foi assim. Então, basicamente, o voto do relator examinou a causa de pedir sob o prisma do inciso 2, que é a prova, e por ele entender, salvo o melhor juízo, como fundamento suficiente,
ele utilizou os demais depoimentos das demais testemunhas como uma espécie de argumento de reforço, mas pelo que eu entendi do voto, ele examinou a causa de pedir em relação ao inciso 2, que é a prova comprovadamente falsa. Não houve adentrada a questão das novas provas do álibi, porque ele usou isso como um argumento de reforço, salvo o melhor juízo. E eu agora vou pedir para fazer uma análise em separado. Então, eu começo aqui as provas comprovadamente falsas, que é o inciso 2, que nesse caso aqui deve-se demonstrar a falsidade da prova e que essa prova constitua o único ou principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. Pois bem, as premissas do voto pode ser assim resumida. Aqui eu estou fazendo um resumo do voto, que eu queria destacar. As premissas do voto do relator podem ser assim resumidas. A testemunha cujo depoimento foi fundamental para a condenação se arrependeu e prestou novo depoimento em que inocentou o acusado. Não, entre parênteses, não reconhecimento como um dos coautores do crime. 2. Em razão disso, considerou a nova prova anterior falsa, tão somente a partir da retratação posterior ocorrida em sede de justificação criminal. 3. A retratação tornou o conjunto probatório frágil e, como se tratou de prova fundamental para a condenação e não havia outros elementos da prova, entendeu que era caso de aplicação do indulto pro réu. Esse aqui é a estrutura do voto do relator. Minha divergência aqui, nesse primeiro momento, é uma divergência de base. Por quê? O relator ele partiu da premissa da retratação e de que, em havendo a retratação posterior, o depoimento anterior na ação penal seria falso. Eu, pedindo vênia, entendo que tal circunstância da retratação não é suficiente por si só, porque você precisa, no mínimo, confrontar a retratação, né, com o depoimento anterior e as demais provas para ver até a coerência da retratação, a voluntariedade da retratação e etc. Então, eu não ignoro a possibilidade da testemunha ou a vítima se retratar, e isso realmente é fundamento para instaurar a revisão criminal, a precedentes do STJ acarradas em relação a isso, mas isso não é suficiente para dizer que deve-se considerar o depoimento anterior falso, porque, inclusive, no precedente do STJ, que eu citei aqui em cima, que deferiu a revisão criminal no caso, ele entendia que era necessário confrontar a prova anterior com a prova produzida na justificação com as provas anteriormente produzidas. E aí eu faço também uma consideração sobre a natureza dessa retratação. Por quê? No caso, eu entendo que a retratação, a retratação posterior não implica automaticamente na nulidade, aqui é um trecho que eu estou lendo, nulidade ou falsidade de depoimento anterior prestado na ação penal, ou mesmo na perda do seu valor probatório, mas antes reclama que o juízo proceda a um confronto entre ambos, o novo e o antigo, com as demais provas nos autos, a fim de verificar aquele que é mais compatível, até porque você precisa verificar a coerência intrínseca da retratação, verificar se ela realmente corresponde com as demais provas dos autos, porque você tem que analisar o conjunto. O que não se admite que é a partir da fala isolada de uma testemunha, ainda que em manifestação proferida no curso de um processo judicial, como algo absoluto, inquestionável e detentor por si só do poder de alterar a conclusão obtida a partir de um conjunto probatório inserido no contexto fático complexo. Considerar como prova falsa, a mera retratação seria conferir à testemunha o poder de alterar o julgado a seu bel prazer, invertendo a lógica processual, segundo a qual as provas são analisadas e sopesadas no seu contexto geral. Se a retratação por si só fosse suficiente, seria a testemunha, no meu entender, senhora e dono da lide, o que traria uma grave insegurança jurídica, na medida em que bastaria a mudança do seu depoimento para desconsiderar todo o conteúdo da instrução. É necessário que não existam dúvidas, aí a questão do comprovadamente falsa, que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova e que o afastamento dela seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juiz sentenciante. Assim, não se pode extrair a conclusão de que o depoimento prestado na ação penal é falso tão somente porque, muitos anos depois,
a testemunha prestou um outro em sede de justificação criminal, isentando o revisionante qualquer. E aí eu cito, e justamente vários precedentes aqui, do STJ, do TJ, que faz, eu peço para omitir a leitura. E então eu faço esse exame em cima da prova. A primeira questão que eu queria deixar esclarecida, até pela questão da valoração, é que tanto a segunda sentença como a acórdão fizeram referência a depoimentos, elementos de prova, e que na presente revisão criminal só foi juntado, digamos assim, o que eu olhei, alguns depoimentos de José Carlos Soares e as provas orais produzidas, e que o relator, assim com o devido respeito, ele fez um confronto na prova produzida na justificação com os elementos probatórios referidos na sentença ou acórdão, quando deveria ter, já que se trata de uma retratação que deve ser analisada com o seu contexto como um todo, com as demais provas produzidas. E, observando isso, o revisionante, o ônus da prova aqui, no caso do revisionante, que ele não juntou toda a prova a ser produzida, né? Ele não juntou todos os autos da ação penal, ele juntou fragmentos. Então eu digo que, para mim, pretende fazer um primeiro problema a ser examinado nisso aqui. E até eu cito o julgado Sebastião, que ele diz aqui claramente da revisão, né? Esse caso aqui foi uma retratação de uma vítima, e no item 2, nesse caso aqui, foi indeferida o processamento da justificação. Ele disse que não, que era para deferir, esse caso aqui, o RHC 58442, era para deferir que esta prova fosse aquilatada com os demais elementos coligidos na instrução, ou seja, feito o batimento. Então, passada essa primeira divergência, eu fiz uma análise do depoimento do José Carlos Soares, prestado na justificação judicial, comparando com o da ação penal, seja no inquérito, seja no inquérito na ação penal. Eu dividi o depoimento do José Carlos Soares em 3 partes. Primeiro, o depoimento fala que o reconhecimento efetuado na ação penal, fala sobre o reconhecimento efetuado na ação penal, que afirmaram que não deu para reconhecer com certeza o revisionando, Álvaro Bento, entre aspas, aqui é uma citação, que é uma fala dele, não deu para reconhecer normalmente, não, porque era meio distante, fui muito rápido, não deu para eu ver quem era normalmente, não. Isso aqui é um trecho do que ele falou. Ele, em segundo momento, teve até um detalhe, que houve uma pergunta da defesa, que a defesa que tem um ônus de comprovar o fato aqui, a defesa faz uma pergunta, perguntando, depois que ele fala que não deu para reconhecer, se por que ele estava mudando, se ele tinha sofrido alguma ameaça, até eu fiz até aqui, deixa eu até pensar a pergunta que está aqui. Deixa eu só pensar essa pergunta para não. A pergunta do advogado. Mas o senhor teria alguma informação a trazer? O porquê teria dado esse depoimento em 2002? Porque em 97 o senhor foi ouvido 4 vezes e não falou no nome dessa pessoa. E em 2002 o senhor colocou o nome dessa pessoa. O senhor não tem como justificar se o senhor, na época, foi ameaçado por alguém, pressionado por alguém? E aí eu faria só uma observação que esse tipo de pergunta, muitas vezes, ele tem um caráter até, como se diz, indutivo. E, nesse segundo momento, logo em seguida, quando ele sofre, o advogado faz essa pergunta, a testemunha José Carlos Soares, fala que foi pressionado pela Polícia Federal para reconhecer o Álvaro Bento como um dos autores do crime. E ele explica como é que ele diz como é que foi. Ele diz até que foi passada a arma nas costas dele na hora
quando ele prestou um depoimento na Polícia Federal, dois agentes, alguém passou uma arma nas costas dele e ficou passando. E ele fala sobre o depoimento prestado na ação penal. E aí eu separei os depoimentos nessas três partes. Pois bem, o que é que eu observei fazendo o confronto? Eu faço uma observação que o depoimento ele foi ouvido em 10 de 1 de 2002 e ele foi no inquérito policial e no final do ano, 18 de dezembro de 2002, ele foi ouvido. Eu tive o cuidado de fazer um confronto entre os dois depoimentos. E ele esclarece, uma coisa que ele esclarece muito bem as circunstâncias pelas quais ele reconheceu essa pessoa. Ele diz, inclusive, que esse reconhecimento ocorreu, o Álvaro Bento, ele reconheceu o Álvaro Bento antes do pessoal botar a venda nos olhos, porque o Álvaro Bento achou que estava tudo certo, já estava vendado, mas ele entrou e deu para pegar. E ele até esclarece que tinha uma iluminação num ponto lá que dava para ver bem. E esse depoimento que eu estou marcando aqui, os trechos aqui, ele explica que tem e ele tanto no inquérito policial como na ação judicial, ele afirma ter a certeza absoluta em relação a isso. E explica muito bem em relação a isso, fala que a luz do corredor não estava acesa, mas a luz da entrada clareia a parte do corredor, que quando viu o delegado Álvaro Bento, este estava chegando em frente ao cartório eleitoral. Ou seja, isso aí ocorreu antes dele ser vendado. Aí esse depoimento ele não foi simplesmente reiterado que eu chamo, que muitas vezes a gente, quando faz colheita de prova na ação havendo depoimento, às vezes a gente tem o costume de ler depoimento, etc. Não tem nenhuma confirmação que ele foi lido o depoimento. Ele reproduziu com detalhes, com riqueza de detalhes, esse depoimento prestado no inquérito policial, não tendo dúvidas em relação ao reconhecimento. Então, olhando isso, eu digo, no segundo depoimento em que houve a retratação, o depoente José Carlos Soares disse que não deu para reconhecer com certeza o revisionante Álvaro Bento, e cita os trechos, e foi pressionado pela Polícia Federal à época para reconhecer o revisionante. A despeito da retratação ocorrida na justificação, sinceramente, eu não me convenci da falsidade do depoimento prestado, e explico. Primeiro, a despeito dele afirmar que seu depoimento na esfera policial foi pressionado pela Polícia Federal, e aí eu faço aqui a referência para orientar, reconhece que o seu depoimento em juízo, na ação penal, isso foi tomado de maneira livre e espontânea, sem qualquer coação. E esse depoimento na ação penal, na justificação, na terceira parte que eu faço aqui, o resumo da justificação, que eu dividi, trecho, eu botei aqui terceira parte, trecho em que a testemunha fala sobre o seu depoimento em juízo. Vou fazer a leitura aqui, permitam. Ministério Público. E aqui no fórum, o senhor confirmou, aqui no fórum só foi com o doutor Sérgio Lucas, quando ele veio, mas passou um tempão, e o depoimento é grande, o depoimento é extenso realmente. Então, aqui no fórum, frente ao doutor Sérgio Lucas, o senhor foi ameaçado por ele? Doutor Sérgio Lucas ameaçou o senhor? Está falando do juiz da ação penal. Não. Ele me ouviu direitinho. Ele conversou comigo. O Ministério, testemunha. O Ministério Público, o senhor foi constrangido aqui no fórum para dizer alguma coisa? Eu continuei dizendo que não sabia, porque a política, o pessoal da política era quem mais me perseguia, né? O Ministério Público, o senhor disse que é o doutor Sérgio disse o que ao doutor Sérgio Lucas na época. Se lembra? Não lembro, mas não. Doutor, tem muito tempo de passagem, distante, 20 anos, mas o senhor prestou depoimento aqui na frente do doutor Sérgio Lucas, juiz, na frente do doutor Sérgio Lucas, sinalizando positivo. Pois bem, então, esse depoimento que ele está falando na justificação, ele está falando sobre o depoimento prestado na ação penal e que ele falou que foi prestado voluntariamente, sem qualquer coação. Esse depoimento na ação penal está coincidente, com riqueza de detalhes,
com o depoimento no inquérito policial. Tá? Chega a ser uma coisa. E detalhe, não há dizendo não há no depoimento na ação penal que, por exemplo, foi feita a leitura do depoimento para ele confirmar as declarações. Não, ele não há essa informação. Ele foi inquirido e ele reproduziu com detalhes o que ele já havia dito na primeira, esclarecendo. Então, eu digo, a versão de que sofreu pressão, no meu entender, pouco verossímil. Eu, com devido respeito, sou juiz federal, eu atuei vários anos no criminal e eu não me lembro de ter julgado ou ter conhecimento na seção judiciária de Sergipe processo envolvendo questão de tortura, coação à testemunha, etc. Pelo contrário, às vezes, já, inclusive, já tive a oportunidade de fazer algumas audiências de custódias que pergunto sobre o comportamento. Não, a Polícia Federal me conduziu direitinho. Então, eu digo que eu observo da Polícia Federal, uma polícia preparada, os policiais, eles têm preocupação com a questão da segurança pessoal deles e com a questão da escolta, é uma questão que eles são preocupados. Não é comportamento passar armas nas costas, não constitui procedimento, pelo que eu tenho conhecimento, o comportamento comum usual da polícia. Beirando essa alegação, há uma tentativa de transpor para aquele departamento da polícia a culpa pelo, entre aspas, pelo teor das informações ali prestadas. Além do mais, sabendo que a Polícia Federal tem um cuidado, até porque nós vemos, isso é um fato notório, que nós muitas vezes vemos por causa da questão da reportagens, coisas, a Polícia Federal sempre conduzindo as pessoas, às vezes até algemadas, em contrariedade à questão da súmula 11, que isso aí já é uma questão. E há uma preocupação, passar arma nas costas de uma pessoa é um risco muito grande dessa pessoa ter uma reação inesperada, até um movimento reflexo e acabar ocasionando um acidente. Então, me parece que alega uma coisa assim, excepcional, no mínimo tem que trazer elementos. E, com o devido respeito também à testemunha, a testemunha, quando fala da questão, falou de uma maneira genérica. Não me disse quem, como, onde, quando, só falou que foi. Também a defesa não fez um ato de exploração maior sobre isso. Ela se contentou com a retratação, com a alegação de que a culpa foi jogada para a Polícia Federal e entendeu que estava satisfeito o ônus probatório e ele entendeu por estar comprovadamente. Então, além disso, me chamou a atenção uma coisa que, entre quando eu li a petição da revisão criminal e o próprio depoimento em si do José Carlos Soares. Como foi que começou a revisão criminal? Começou assim, a revisão criminal fala que o requerente tomou conhecimento, por intermédio de uma mensagem eletrônica, de um escrivão da Polícia Civil, Enio Nascimento, dizendo que o José Carlos Soares estava conversando no corredor do fórum com um terceiro e falando que estava arrependido do fato, etc., um monte de coisa. E aí tem a transcrição, digamos assim, desse teor dessa mensagem, cuja não foi juntada, foi referida na petição inicial, mas não tem cópia, e essa testemunha que supostamente ouviu o José Carlos Soares falar no corredor, também não foi ouvido, não foi interesse da defesa. Só tem uma missão. Aí, quando foi ouvido José Carlos Soares, o advogado pergunta: sim, o senhor conversava isso, o senhor está arrependido, não sei o que, o senhor conversava isso com alguém? Aí ele disse: não, só com minha esposa, não conversava com mais ninguém. O que mostra uma certa contradição, porque como é que vem o fato de falar que ele estava arrependido, que ele estava falando aos quatro ventos sobre isso para terceiro, inclusive ouviu isso no rádio corredor com devido respeito, e agora ele fala que não ouve com ninguém, que não, ele bota assim: o senhor chegou a conversar com alguém da familiar, alguém de sua família? Não, só com minha esposa eu comento sempre alguma coisa, agora para outra pessoa não. Ou seja, era um fato, me chamou a atenção. E quanto ao depoimento, ao reconhecimento na ação penal e sua posterior retratação, verifico que
Testemunha José Carlos reconheceu pela primeira vez o revisionante como um dos coautores no roubo das urnas do fórum, e esse depoimento, faço a restrição, plena convergência e sintonia com o depoimento prestado em juízo. Quem tiver interesse, pode olhar. Eu não vou fazer a leitura, está marcado em negrito. Aqui é na primeira coluna que eu faço a marcação dos trechos. Inclusive, faça plena convergência. E outro ponto, há uma riqueza de detalhes nesse reconhecimento que não existe na retratação. Na retratação, eles estava muito longe, eu não reconheci, não sei o quê. E no outro, não. Ele disse, não, cheguei lá, o pessoal me abordou, eu estava no corredor, a luz estava um pouquinho, não estava, o corredor estava desligado, mas tinha uma outra luz ali, o Álvaro Bento entrou, aí deu para ver por aquela luz ali, fulano de tal, e vai. Isso não tem, na retratação não tem. Então eu digo, dada a riqueza de detalhes entre ambos os depoimentos, o depoimento não se limitou a reconhecer o revisionante, Álvaro Bento, mas declinou os motivos pelos quais reconheceu. E considerando que é mais fácil, aí uma questão de uma regra ordinária de experiência, esses reconhecimentos, a técnica de reconhecimento serve muito para você garantir a segurança de pessoas desconhecidas. Agora, para um reconhecimento de uma pessoa conhecida e que era do conhecimento dele ordinário, porque ele diz até que o Álvaro Bento, ele conhecia porque ele andava no fórum, etc. Havia, às vezes, e considerando que é mais fácil, aí eu digo, considerando que é mais fácil reconhecer uma pessoa conhecida do que uma completamente desconhecida, é pouco crível que a versão da testemunha José Carlos Soares seja fruto de uma invenção mental. Pela característica do seu depoimento, riqueza de detalhes, depoimento prestado na ação penal, sem leitura de peças, porque não tem nada dizendo, foi tomado depoimento sem leitura de peças. Ele reproduziu com riqueza de detalhe o que estava lá no inquérito policial. E aí, dessa forma, eu concluo que eu não consigo chegar à conclusão, com devido respeito, que precisa ser necessariamente evidente, sob pena de desconstituir a prova anterior, de que o depoimento prestado na ação penal é falso, tão somente porque, muitos anos depois, a testemunha prestou um outro em sede de justificação criminal, isentando o réu de responsabilidade. Ressalte que o voto relator, aqui fazendo, não conseguiu demonstrar circunstância, no meu entender, de comprovadamente falso. Simplesmente colocou em xeque o depoimento anterior e, aplicando o princípio de dúbio pro réu, absolveu um condenado por insuficiência do prova. E aí, feita essa análise entre os depoimentos, feita a coerência intrínseca, eu vou para o exame do depoimento, a convicção da prova em relação ao juízo, ao tribunal e fazendo um confronto aqui entre o juiz que absolveu e o acórdão condenatório. Por que eu faço isso? Porque, no meu devido, eu verifico que o relator, na construção do seu voto, ele levou muito em consideração a segunda sentença absolutória, proferida pelo juiz zonal. E aí eu cito um trecho, que foi o trecho que eu omiti a leitura lá em cima. Em se tratando de processo penal, vigora o princípio da verdade real, aqui é o trecho do voto do relator, devendo também ser aplicado o princípio indúbio pro réu quando não houver certeza quanto à existência do crime ou de sua autoria. E não foi por outra razão que o magistrado da 20ª Zona Eleitoral desse estado absolveu o revisionante por sentença prolatada em 2007. E aí ele transcreve lá o depoimento, a fundamentação que está logo abaixo. E aí eu digo que, a despeito dela ter sido reformada, essa sentença ela foi reformada pelo acórdão 660 de 2010. Este sim condenatório e cujos está se discutindo. Então, essa sentença, com a reforma dela, ela não existe, ela deixa de produzir seus efeitos no mundo jurídico na medida em que houve a reforma pelo tribunal. A reforma implica na substituição da decisão recorrida pelos fundamentos do tribunal. E eu faço uma análise
fiz uma análise fazendo e aí eu entendo que, além de não restar demonstrada a falsidade, situação de falsidade comprovada pelas razões já em razão da retratação, entendo que, refazendo o raciocínio judicial que levou o TRE de Sergipe a reformar a segunda sentença absolutória, também entendo que não restou aprovado que essa prova constituiu o principal fundamento da decisão condenatória proferida por aquela corte. Eu transcrevo, primeiro eu transcrevo o trecho da sentença, que foi transcrito no voto do relator. E eu digo, fiz uma análise dos fundamentos da sentença. Na segunda sentença absolutória, o juiz de primeiro grau, fundamento da sentença que eu resumi, afirmou que a testemunha, o José Carlos Soares, que a testemunha reconheceu o réu. Afastou que a testemunha, o José Carlos Soares, isso aqui são os fundamentos da sentença que eu estou fazendo um resumo, que a testemunha tivesse interesse de incriminá-lo em razão de uma venda da casa para a construção da sede da promotoria local. 3. Em seguida, o juiz monocrático, ele apontou os elementos de dúvida na formação do convencimento dele. Indicou circunstâncias que fragilizavam o reconhecimento. 1. O réu estava com os olhos vedados. Lembrando que tanto no inquérito como na ação penal, ele fala que o reconhecimento, a testemunha, afirma que foi antes da venda. 2. O corredor do fórum estava mal iluminado. No depoimento do inquérito da ação penal, fala, tudo bem, tinha outra luz lá. 3.2. Havia um segurança do réu Flório Careiros que tinha similitude física com o réu. Não foi localizado, outro item que foi o juiz, não localizar o Bezerra, porque o José Carlos Soares apontou um tal de policial Bezerra. A conta telefônica e depoimento de Manuel Messias e José L. Francis lançam dúvidas, não tem esses documentos nos autos na sentença. É até a minha crítica, porque só foi... 4. Apontou outros indícios, qual seja o levantamento das condições do fórum em seu aspecto de segurança ou de circunstâncias, os quais ele diz assim, eu não vou levar isso em consideração porque isso não está na denúncia. Quer ver? Eu leio aqui para vocês o trecho da sentença que eu estou falando isso aqui. Ainda que possa se alegar aqui a participação do réu Álvaro Bento, pessoa de conceito negativo, conforme se extrai do depoimento respeitado, de magistrado Amintas Noronha, possa ter ocorrido de uma ou outra forma, qual seja o levantamento das condições do fórum em seu aspecto de segurança ou de outras circunstâncias relevantes, tornaria impossível a sua defesa, uma vez que tal fato não fora aventado no pórtico penal. Faça uma observação que isso aqui é um fato meramente secundário, não é um fato principal. O fato principal é o fato do roubo e destruição da runa. Isso é fato secundário que você, no curso da ação penal, você pode se levar em consideração, e porque isso aqui sobre ele não precisa estar descrito na denúncia. Então, esses foram os fundamentos. Aí vem, faço confronto com o acordo condenatório. O acordo condenatório apresentou fundamentação consistente que afastou todos esses fundamentos da segunda sentença, com os seguintes argumentos. Primeiro, considerou relevante as provas indiciárias que não foram levadas em consideração na segunda sentença. E aí transcrevo o texto. E começam a aparecer as identidades dos sujeitos invasores. O vigilante rendido José Carlos reconheceram um deles. E, pasmem, era o delegado do Fórum de Canidé de São Francisco, o senhor Carlos Santos, como afirma o magistrado, o mesmo que esteve no Fórum anteriormente, com desculpa de que estava em diligência, o mesmo que posteriormente alega ter saído da cidade, ainda que iminente o crime no Fórum, e sem ter tomado qualquer providência para evitar o crime. O que é que está mostrando? Que levou em consideração aquilo que o juízo entendeu que não poderia levar em consideração. Apesar das dúvidas lançadas, apesar das dúvidas lançadas na sentença acerca do reconhecimento do réu pela testemunha, entre parênteses, já que estava algemada e parcialmente vendada, o TRE de Sergipe, no seu exercício de revisão, considerou a confirmação da testemunha quanto à presença do réu na execução do crime. Leia o trecho. Desatentos na execução do delito, não perceberam que a venda fora colocada
nos olhos vigiantes, não conseguia impedir completamente sua visão. O descuido foi tamanho que, mesmo algemado e vendado, o vigiante conseguiu dirigir-se até a sua residência, que ficava nas cercanias do fórum. Porque quando o pessoal foi embora, ele olhou, ele disse assim, opa, o pessoal foi embora, todos os carros já foram. Voltou para casa dele. E ele conseguiu voltar para casa dele, mesmo algemado de costas e vendado. Ele conseguiu. Então ele disse, assim, apesar do delegado ter tido cuidado de adentrar apenas após a redição, fora pelo menos reconhecido, folhas 1059/1060. Puxou-se assim o fio do novelo. Isso aqui é um trecho do acordo. Ou seja, afastou, ao contrariedade da sentença, que não negou o reconhecimento pela questão, ele está dizendo que valida o reconhecimento. E explica por que a testemunha mudou seu depoimento por causa das ameaças de morte. Porque no curso da ação, no inquérito, depois, e isso está lá no depoimento, que ele está dizendo lá que ele, no momento, se sentiu amedrontado, e é sabido que lá, embora seja estrangeiro nesta terra, já tem ouvido questões aqui, até coisas em relação a questões, sabendo que um dos coautores do crime é nada menos que foi Flávio Cadeiro, que já foi uma pessoa falecida hoje, mas conhecido de todos. E aí eu cito, em relação ao policial Bezerra, aquele que o juiz lá apontou que ele não reconheceu, que ele usou como fundamento para dizer que não vale, estou fazendo um confronto entre o acórdão, entre a sentença e o acórdão, mostrando no que é que o acórdão reformou a sentença. Em relação ao policial Bezerra, aí eu boto fundamento utilizado para colocar em dúvida o seu reconhecimento, o acórdão diz, um dos policiais parecia muito com o policial Bezerra. Isso aqui, entre aspas, no item D, que foi a depoimento na ação penal. Está lá falado. Um dos policiais parecia com o policial Bezerra. E o acórdão usou isso para usar. E após transcrever o depoimento de José Carlos Soares, concluiu que as provas colecionadas dos autos são robustas na confirmação do envolvimento do Álvaro Bento no caso das urnas do município. E vem, F, ele desqualifica o álibi pretendido pelo condenado Álvaro Bento. Ressalta que o Álvaro Bento apresentou diversas pessoas, indicou várias pessoas. Interessante que o álibi, um detalhe que me chamou a atenção, até eu vou fazer uma observação. Tem um dos depoimentos na justificação criminal que fala até que era um aniversário, era no dia do fórum, era um aniversário da filha dele. E uma das testemunhas até disse que eles ficaram com eles até alta hora da noite, que ele participou acho que um campeonato que estava lá, etc. Isso está lá no depoimento na justificação, que eu vou deixar para analisar no item 3, mas eu só estou fazendo essa observação. E que isso não foi trazido nem para ação penal. Engraçado isso. Me chamou a atenção porque, veja, você tem um depoimento, você traz um álibi de uma pessoa, agora, não sei quantos depois, que aquela pessoa participou, o Álvaro Bento participou do campeonato, o aniversário foi naquele dia e ficou altas horas da noite e isso não foi trazido. Agora traz esse álibi agora na ação penal. E o acordo assim foi demolidor quanto ao álibi apresentado pelo Álvaro Bento. E ele traz também, aponta a questão da má-fé do condenado, diz lá as razões da má-fé, e aponta um depoimento do oficial Tennyson como mais um fundamento para a condenação do peticionante. Na oportunidade, ficou consignado o seguinte, e aí eu faço a leitura, visando corroborar as informações colhidas do réu, o oficial da Justiça, Marcos Tennyson, quando do seu depoimento judicial, que conforme informa o magistrado, demonstrou bastante medo, elucida categoricamente que o réu tal. Eu vou passar aqui. Então, também no seu depoimento, a parte que eu quero, Marcos Tennyson declara que após a visão do fórum, Robert Arnaldo disse que o comando da operação ficou por conta de Flora Caeira. Esse termo ainda informa que teria chegado ao seu conhecimento a identidade dos outros participantes da ação criminosa, e que seriam Genilson Galindo e o ex-delegado. Como se vê, não se pode concluir ter sido testemunho de José Carlos a única prova que apontou a culpabilidade do peticionante. Isto porque, além do depoimento, cuja falsidade não restou demonstrada, o acordo se valeu de diversos outros meios de prova, especialmente indícios sérios e concludentes que corroboram a responsabilidade do revisionante no roubo das urnas.
e pronto. Aí eu volto para o exame da questão feita essa análise da prova. A revisão tem como premissa básica o erro judiciário do julgamento anterior. Qual é o erro do julgamento do acordo baseado em fatos e provas produzidos na instrução para reformar a sentença? Eu respondo, nenhum, pois o acordo condenatório apresentou fundamentação consistente que afastou os fundamentos da segunda sentença. Assim, definitivamente, eu não vislumbro a falsidade dessa prova. Quanto ao fundamento do relator, que as novas testemunhas oitivadas na produção antecipada elevam o crédito das afirmações pelo revisionando, quanto ao álibi apresentado e defendido, fecha aspas, isso aqui é um fundamento do voto relator, está lá no final, tem um para mim que não pode ser utilizado para fim de absolvição com o fundamento no inciso 2 do artigo 621 do CPP. Isso porque essas demais testemunhas não presenciaram a suposta coação alegada pela testemunha José Carlos Soares, pelo que não serve para fim de corroboração de que houve falsidade no depoimento. As demais provas constituem, em verdade, um novo álibi a ser apresentado, o qual constitui fundamento para o inciso 3 do artigo 621 do CPP, pelo que eu analiso no tópico seguinte. Então, separei aqui, essa aqui foi da prova comprovadamente falsa. Eu fui para o inciso 3, que é novas provas da inocência do acusado. E aí eu digo, nos termos do artigo tal, a revisão, quando houver. E aí eu transcrevo um texto aqui do Renato Brasileiro de Lima, que a expressão, quando após se descobrir novas provas, refere a elementos de prova que não foram objeto de apreciação pelo julgador, pouco importante se já existiam, mesmo antes da sentença se tornaram conhecidas após a condenação. Por fim, essa nova prova deve ser idônea para fins de absolvição do condenado, dentro daquela questão da lógica do ônus da prova. Verbo grade, elementos probatórios comprovando sua inocência, ou para uma eventual diminuição de pena. Se suprimo uma leitura aqui, de todo modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente, 2 pontos. Revisão criminal não se presta quando não apresentar nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação. A nova avaliação do conjunto de provas constantes para fim de cassação, sob o argumento de inocência do acusado e insuficiência de prova. O fato novo seria as 3 oitivas das 3 testemunhas, José Matias Santos Filho, Dalton Machado da Silva Júnior e Ricardo Otávio, a demonstrar que o requerente Álvaro Bento não se encontrava em Canindé, entre aspas, a demonstrar que o requerente Álvaro Bento dos Santos não se encontrava em Canindé, no São Francisco, na madrugada, em que ocorreu a invasão do fórum daquela cidade, fecha aspas. Quanto a essa segunda causa de pedir, num primeiro momento, eu entendo que é caso de não conhecimento, por deficiência da instrução. Por quê? Visando demonstrar a sua inocência, o réu apresentou esse novo lado. Abre aspas. O requerente Álvaro Bento não se encontrava em Canindé de São Francisco na madrugada em que ocorreu a invasão do fórum daquela cidade, fecha aspas, com base no referido depoimento. Ocorre que, para eu fazer a análise desse novo álibi, eu entendo que é necessário, na forma como já apontei, o cotejo com os demais elementos da instrução probatória, os quais, eu digo, não se encontram nos autos, já que foram juntados para somente o depoimento do José Carlos na ação penal e no inquérito, e as provas da revisão. Ele quer fazer um confronto, eu sempre digo, entre os elementos citados na sentença ou no acórdão, elementos citados no acórdão, com essa prova, sendo que não é impróprio fazer isso. Em outras palavras, não é possível analisar a revisão com base em provas novas tão somente no confronto. Aí eu esclareço, entre os depoimentos produzidos na justificação com os fundamentos do acórdão / sentença. Nesse sentido, destaco um trecho da ilustre doutrinadora Ada Pellegrini Grinov, naquele livro Recurso do Processo Penal, que diz assim: nesse sentido, o que é imprescindível é que a prova nova seja apreciada não isoladamente, mas em conjunto com material probatório, produzindo processo condenatório, fecha aspas. Então, e aí, por entender que compete ao revisionante, onde comprovar os motivos que justificam a excepcional ruptura da coisa julgada, devendo o pedido ser instruído com as provas necessárias, e aí eu cito um julgado do STF antigo, que é justamente mais atual, dizendo justamente do ônus da prova do ministro garantista, o ministro Celso de Mello, dizendo que... E por entender que não há elementos suficientes para avaliar esse álibi,
eu entendo que a solução melhor, para não há um prejuízo maior à defesa, é extinguir sem resolução do mérito, quanto ao inciso 3, sem prejuízo do exame desta causa de pedir em uma outra revisão criminal. Mas, eu já com uma questão do princípio da eventualidade, eu já trouxe também a minha análise em relação à questão dessa nova álibi. E aí eu vou fazer nessa análise também, eu entendo que a prova apresentada ela não é cabal para desconstituir. Eu ressalto que essas 3 testemunhas não foram ressalto que nenhuma das testemunhas foram ouvidas no processo penal, e aí eu aponto algumas inconsistências. Me chama a atenção uma coisa, 2 depoimentos, até o do Dalto Machado e do Ricardo Otávio. Veja, o Dalto Machado e Ricardo Otávio são irmãos. O Dalto Machado, ele dá um depoimento que ele apresenta uma escritura pública, que ele diz que ele foi lá no dia de Canidé, ele estava lá no fórum, olha, desculpe, ele foi lá, ele estava em Canidé de São Francisco, ele chegou aí na delegacia da Polícia Civil, aí disseram que Álvaro Bento não estava, falou lá que viu os homens fardados, os supostos homens que iriam invadir o fórum, mas como ficou com medo da situação, pediu silêncio. Me chamou a atenção a riqueza de detalhes, que é uma coisa assim, o fato, se eu não estou enganado, é de 97. Olha, se me perguntar o que é que eu comi na semana passada, eu não me lembro. A riqueza de detalhes me chamou até a atenção. E uma contradição, porque o irmão mandou ele ir lá, acho que foi o irmão, não me lembro alguma coisa. Aqui, ó. Aí, tem uma parte aqui, ó. Aí eu faço aqui, ó. Sob alegado meio, questionando quais motivos fariam entender que, lógico, ele tem acabado 20 anos depois. Ele diz ainda que garantir que Bento não estava na porta no momento. Ele disse que ele viu o pessoal lá longe, esse Dalto, ele disse que viu um pessoal lá longe. Ele viu o pessoal. Desculpe. Ele viu o pessoal longe, mas ele disse assim: eu não vou olhar. E que de longe ele não conseguiu identificar o Álvaro Bento. E que ele ficou. Isso. Aí eu venho, ainda que ele não tenha visto o peticionante em frente ao fórum, como uma das pessoas que invadiu, isso não vem a significar que não estava em lugar, até pela distância, a distância que o fato ocorreu. Ele não estava lá perto. Outra parte, ainda afirma que a testemunha, o irmão, o Ricardo, né, mandou a testemunha procurar por Álvaro em Canidé. Contudo, este mesmo irmão, depois disse a ele que Álvaro Bento estava em Aracaju, no campeonato de futebol com ele próprio. É evidente aqui a contradição no falso álibi, já que um irmão sugeriu ele procurar Álvaro Bento Canidé, ou estaria com Bento no campeonato de futebol com a mesma pessoa que ele disse que ele fosse procurar em Canidé. Além de Dalto, seu irmão Ricardo, disse que tinha uma escola de futebol com Álvaro Bento, que conheceu ele, logo era amigo, afirmou que Álvaro Bento ficou o dia todo. Veja, é um álibi assim, que se fosse colocado na ação penal, digamos assim, poderia até... E veja, isso não foi trazido em nenhum momento para ação penal. Eu achei até interessante. Como é que o cara fica o dia todo lá? Fica o dia todo. Tem um aniversário da filha. Tem um aniversário da filha, não sei se eu botei aqui ainda. Tem um aniversário da filha. E ele ainda. Aqui, ó. Bento ficou até cerca de 1 hora da madrugada, porque foi o aniversário da filha. E nada disso apareceu agora na ação penal, na revisão criminal. Alguém descurou, então foi uma incúria da defesa, com devido respeito, porque um álibi desse, com devido respeito, e apresenta um outro álibi policial. Eu sei o seguinte: essas obras, só pelo confronto, não me permitem aferir realmente que essas provas teriam um condão suficiente para conduzir a absolvição. E por essa razão, eu também rejeitaria se eu ficar vencido pelo não conhecimento. Então, presidente, é esse basicamente o resumo do meu voto, pedindo escusas a todos pela extensão, porque eu fiz um resumo aqui e me coloco à disposição se precisar de algum esclarecimento, de algum ponto. Bem,
como é de praxe, eu vou dar a palavra ao relator para se manifestar sobre o voto de vista aqui fundamentado, se ele quiser fazer uso da palavra. Depois eu ponho em discussão os Boa votos. tarde, presidente. Boa tarde aos demais membros desta Corte. Eu gostaria, sim, de fazer alguns pequenos esclarecimentos em razão do voto divergente apresentado. O primeiro deles diz respeito à questão da utilização da sentença no acórdão, no voto de minha relatoria. A utilização da sentença, ou de parte dela, no voto de minha relatoria, se deu como base de fundamento àquilo que se pretendia, que eu pretendia, inclusive, informar os colegas e fundamentar como sendo o meu juízo de valor naquele momento. E por quê? Porque entre a sentença e o segundo acórdão, no caso, a segunda sentença e o segundo acórdão, não houve qualquer alteração fática nem jurídica nesse período e, muito embora tenha se decidido de uma forma num primeiro momento, num segundo, sem qualquer reparo, o tribunal decidiu por reformar aquela decisão. E a reforma da decisão foi com base justamente numa prova testemunhal, única testemunha, repito, trazida pelo acórdão aqui, que ouvida, e aí eu vou mais uma vez esclarecer, ouvida 4 vezes antes deste momento em que ele reconhece o cidadão, Álvaro Bento, ora revisionando, nos 4 depoimentos anteriores que foram sim analisados por mim e não foram trazidos no voto, porque não questionados naquele momento, e se tratava justamente de uma fase em que este mesmo tribunal, que num segundo momento reformou uma decisão de primeiro grau, em razão dos depoimentos iniciais dessa testemunha e de outros, arquivou este processo. Foi arquivado aqui por este tribunal e remetido ao juízo eleitoral de origem. E lá, em razão de uma situação de excepcionalidade local naquele momento, este processo foi reavivado sob um novo número. Ou seja, esses 4 depoimentos anteriormente ouvidos foram prestados num processo que foi arquivado por este tribunal por falta de provas. E ao chegar na vara, no juízo eleitoral de Canindé, foi reestabelecido ou reinstaurado sob um outro número. E aí vem o novo depoimento da testemunha José Carlos Santos Soares, onde neste novo depoimento ele traz essa situação nova de ter visto alguém dentro do fórum, identificando como sendo o senhor Álvaro Bento e uma pessoa de nome Bezerra. Mas apenas neste 5º depoimento. Repito, não trouxe aqui a análise do voto, porque não foi questionado e eu me restringi à questão da ação revisional. Então, eu me ative apenas aos fatos da revisão, às provas nela contidas, e a partir daí decidi de acordo com o que me convencia naquele momento. E foi sim a única prova que fundamentou e foi decisiva a decisão deste tribunal, inclusive aqui é tratado pelo próprio doutor Fábio, foi a testemunha José Carlos Soares. E aí, no que diz respeito a Álvaro Bento, inicia o voto rescindente da seguinte forma: e começam a aparecer as identidades dos sujeitos invasores. O vigilante rendido José Carlos Soares reconhecera um deles, e pasmem, era o então delegado de polícia do município de Canindé, o senhor Álvaro Bento dos Santos, como afirma o magistrado. O mesmo
que esteve no fórum anteriormente, com a desculpa de que estava em diligência, o mesmo que posteriormente alega ter saído da cidade, ainda que iminente, o crime do fórum sem ter tomado qualquer providência para evitar o crime. E aqui eu reforço a questão de ter trazido à baila a decisão do juízo de primeiro grau. Por quê? No próprio voto, traz excertos da decisão dele. E aí eu trago como é que no final ele decidiu, mesmo com esses pequenos detalhes, como é que ele decidiu. E continua o acórdão rescindendo. Alguns dos recorrentes questionaram a viabilidade das declarações colhidas a testemunha José Carlos, o vigilante. E isso se deu em razão dessa situação de excepcionalidade naquele período lá no fórum. E aí trato mais da forma como já constante no meu voto. Eu vou deixar de fazer maiores leituras, mas trago aqui à baila também o fato de que, por que não tratadas as demais testemunhas ouvidas no meu voto de uma forma mais convincente? Porque o próprio acordo rescindendo já trata a respeito. Ele vai dizer em todos os momentos, folha 22, no que diz respeito ao álibi forjado, diga-se do senhor Álvaro Bento, e aí ele trata de uma testemunha. Em outro momento, folha 23, a outra testemunha do falso álibi, ajudá-lo no seu álibi, e aí vem tratando já de uma outra testemunha, para deixar suficientemente comprovada a farsa criada, ou seja, as demais testemunhas ouvidas no caso concreto serviram apenas de álibi de que o senhor Álvaro Bento estaria ou não na comarca de Canindé naquele dia. E aí vieram 3 testemunhas novas, o Adalto Machado da Silva Júnior, Ricardo Otávio Machado da Silva e José Matias Santos Filho, que trazem justamente o fato de que naquele dia, tal como as testemunhas já ouvidas no juízo de primeiro grau e que foram tratadas como falso álibi, dizem que o senhor Álvaro Bento não se encontrava na comarca, naquela zona eleitoral, naquele dia. De uma forma ou de outra, o maior fundamento que eu observei seria, sim, o da testemunha José Carlos Soares, que, num 6º depoimento, agora de uma forma mais tranquila, é ouvido por ocasião de uma produção antecipada de provas pelo mesmo juízo da vara da zona eleitoral de Canindé, e lá ele desdiz tudo aquilo que foi dito naquele depoimento que serviu de base e único fundamento à sua condenação e reforma da decisão absolutória de primeiro grau. Daí porque, observando que, inclusive, eu não digo que há dúvida nos autos, eu digo que minimamente seria o caso de aplicar o benefício da dúvida, minimamente. Por quê? Porque outros fundamentos existem. E é em razão justamente desses fatos e fundamentos já esposados no meu voto que eu o mantenho em sua integralidade. Pois bem, então está feitas as 2 fronteiras. O relator vota pelo provimento da revisional. O voto divergente traz uma divergência em relação ao falso testemunho, e aí ele se opõe completamente. E quanto ao segundo argumento da revisão criminal, que é no capítulo referente à questão das novas provas, o voto divergente vota pelo não conhecimento e, em caso de ser vencido pelo não conhecimento dessa situação segunda, ele também vota pela improcedência da revisão. Então, essa discussão está travada
e está aberta a discussão. Presidente, Senhor presidente. eu estou entendendo o seguinte. Pois não, doutor Roberto. Não, eu já tinha acompanhado o relator, eu vou manter o acompanhamento. A dúvida maior aqui é do cabimento da ação, mas sem dúvida nenhuma a peça fundamental da condenação do requerente aqui na revisão foi o depoimento do senhor José Carlos. Algum interferente. Fiquei em dúvida na questão do inciso terceiro. O doutor Fábio colocou bem aqui pelo meu conhecimento, mas eu não vou criar a terceira tese, não. Eu vou acompanhar em todo, fazendo a consideração. O colega, o relator, colocou conhecimento do recurso. Não, o relator. Eu diria que não seria conhecimento do recurso, porque a revisão criminal é uma ação autônoma, né? Então, admito a revisão para julgar proceder. É como voto. Continua aberta a discussão. Presidente, boa tarde. Eu tenho também assim, tem o doutor Roberto. Eu votei com o relator e entendi assim, que é uma prova falsa, né? Foi uma prova falsa. E a falsidade leva a gente à nulidade de qualquer coisa que possa acontecer. Então, ao voto de Fábio, está brilhante, tomou um raciocínio fantástico, como ele sempre teve, mas eu entendo que é caso da procedência da revisão criminal. Eu estou votando com o relator, como meu voto anterior. Presidente, eu gostaria de manifestar aqui algumas observações, além do que já vimos atentamente analisado nesse processo, além dos depoimentos carreados com as testemunhas na justificação de prova, de antecipação de prova. Fizemos aqui mais uma análise esta semana ainda muito mais aprofundada e cuidadosa com relação a isso, e eu gostaria aqui de relatar algumas observações. Alega o autor da existência de fato novo, que surge com a retratação da testemunha José Carlos Soares e que aduz fato modificando no curso da decisão em relação à ameaça e do seu constrangimento alegado, conduzindo o erro processual. Aduz ainda da fragilidade de prova que serviu de piso para a condenação, por se tratar de testemunha única, e da fragilidade da prova. Com relação ao indúbio pro réu, o ilustre relator sustenta que a prova decorrente do depoimento da única testemunha que instruiu o processo criminal, veiculado por diversas instâncias judiciais, culminando inclusive com a absolvição do autor desta revisional e posteriormente modificada por via de recurso criminal. Reservo-me a reprisar parte do voto da relatoria, onde transcreveu trecho da sentença de primeira instância que o absolveu, inclusive o autor. Diz assim: e não obstante tais considerações acerca do caráter escorreito da testemunha, devo ter em conta o momento de tensão vivido pelo mesmo. Não é decipiendo afirmar que naquela ocasião parte da sua visão estava vedada, que o corredor do fórum onde se dera o reconhecimento não estava iluminado, que segundo o depoimento colhido em interrogatório dos réus, havia uma segurança do réu Floro Calheiros, conhecido pelo alcunha de Alemão, e que tinha traços físicos semelhantes ao réu Álvaro Bento. Que, embora a testemunha tenha também reconhecido o indivíduo como sendo policial militar de patronímico Bezerra, não havia lotado no batalhão de polícia ou na delegacia local policial conhecido por tal apelido. Tais elementos, somados ao documento de folhas 944/954, conta telefônica, e depoimento das testemunhas Manuel Messias Santos, folhas 1347 e 1349, Jocélio França Foz, folhas 1791/1793, lançam dúvidas acerca da participação do réu Álvaro Bento. E eu continuo.
Por seu turno, penso que a faculdade do indúbio pro réu é remédio processual que não se aplica em sede de ação revisional, em razão do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Pois a quem alega o encargo de provar determinado fato, da prova das excludentes de culpabilidade e antijuridicidade, no caso da coação moral irresistível. Cabe ao condenado provar a excludente de sua inocência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. E neste ponto, data vênia, meu entendimento é divergente do relator. Entretanto, trazendo prova da existência de dúvidas quanto à sua autoria e à causa de revisão, esta deve ser apreciada e julgada em favor do condenado. Embora se trate de prova única, com vistas ao dispositivo do artigo 200 do Direito Processual Penal, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto, observando, no caso em análise, que não é caso de negativa de fato, mas de retratação de afirmação. Todavia, outras razões me faz acreditar como justa a modificação da sentença fustigada, tendo em vista dois fatores. Primeiro, a prova, mesmo que remota, da presença de grave ameaça sobre a testemunha, cujos relatos neste sentido se fazem presente em todos os momentos da instrução onde for ouvida, e segundo, decorrente da dinâmica da primeira razão, a imprestabilidade da prova. E aí eu acrescento, depoimento sob grave ameaça e prova imprestável. O depoimento de José Carlos Soares, única testemunha, se mantém uniforme quanto à informação de que não podia falar. Isso eu coloco entre aspas. Este fato é indicativo da ameaça que vinha vivenciando e da qual não restou sequer cautelosa apuração e a devida proteção para o elemento revelador da meia-verdade ou de uma verdade absoluta, que, se sentindo desprotegido, não ousou aprofundar suas informações. Por fim, revela em recente trecho do seu depoimento, quando o advogado lhe pergunta, entre aspas, certo, então o senhor afirma que não tem como reconhecer as pessoas que entraram no fórum e que não tem como acusar o senhor Álvaro Bento de que ele teria participado, que na época era o delegado da cidade, o senhor não tem como afirmar isso, de que ele tenha participado? O senhor José Carlos responde, não tenho. E o advogado lhe diz, sem mais perguntas, excelência. Mais adiante, juiz, o magistrado da inquirição, dando vista ao Ministério Público, esse, por seu turno, pergunta à testemunha, bom dia, senhor José Carlos, o senhor disse que foi ameaçado, por quem e como é que foi isso? E ele responde, fui ameaçado por algumas pessoas que veio entre aspas, a federal mesmo, que veio me ouvir, aí eu fui ameaçado. E o Ministério Público lhe pergunta, o senhor quer dizer que os policiais federais ameaçaram o senhor? E ele confirma, O Ministério Público pergunta, como foi isso? Porque eu fui tentar conversar com o delegado e 2 policiais mais passando em minhas costas a arma. Aí eu falei para ele que não tinha como eu conversar com ele, não, porque desse jeito não dava, que eu não sou algum bandido, eu não sou uma pessoa de bem. Ou melhor dizendo, que eu não sou algum bandido, não. Sou uma pessoa de bem. E o Ministério Público diz, o senhor foi constrangido aqui no fórum para dizer alguma coisa? E ele responde, eu continuei dizendo que não sabia, porque a política, o pessoal da política era quem mais me perseguia, né? Continuando, eu digo, vejo nesta análise que a prova rasa e sem valor probante em seu bojo, decorre da cooptação da testemunha em prestar falsas informações sobre grave ameaça da própria vida e de seus familiares. Fato este que merecia à época maiores cuidados na apuração em face das garantias fundamentais e da perfeita aplicação do direito. Quanto ao valor da prova maculado, eu acrescento ainda que as normas constitucionais, e aqui destaco os direitos e garantias fundamentais consagrados pelo artigo 5º, são normas reitoras da aplicabilidade de todo o sistema jurídico. E neste aprofundamento de natureza penal, que exige profunda reflexão
acerca da sua licitude, pela sua restrita cautela que se observa na prestação das informações apresentadas pela única testemunha, sentido este que se extrai também nos depoimentos carreados em fase de antecipação de prova, se denota a presença de extrema contenção dos depoentes em relatar os fatos. Não poderia me furtar lembrar de que uma grave onda de violência que se fez no período eleitoral nos idos de 1996 e nos seguintes anos e décadas, sempre relacionados com os mesmos atores, com lamentáveis episódios de chacina, homicídio praticado em emboscada, outras arbitrariedades motivadas pela sede de poder, que mancharam com sangue a história política de Sergipe, de forma lamentável. O fato que hoje deparamos neste plenário se apresenta como resultado de mais uma destas práticas, da qual tiramos a lição de que o autoritarismo deve curvar-se diante da vida, do interesse comum e da justiça. O constrangimento macula a valoração da prova e se apresenta como elemento de ordem pública capaz de anular decisão com trânsito em julgado em face da presente ação visional. Apesar de que as informações carreadas na ação de antecipação de prova tragam modestamente pontuais novidades acerca de sua participação ou não, a credibilidade quanto à predominância da grave ameaça se estende no tempo, e por isto macula o valor probante, que, no meu pensar, e não obstante a singularidade da prova, não pode se prestar como causa preponderante de autoria. Por estas razões, mantenho meu voto, no sentido de acompanhar a essência do entendimento do nobre relator, para dar provimento à revisão criminal aforada por Álvaro Bento dos Santos, julgando pela procedência do pedido e demais termos. Assim, mantenho meu voto. A palavra, doutor. Senhor presidente, inicialmente eu constato aqui que se trata de uma ação autônoma de impugnação, de uma ação de revisão criminal. Por isso, eu vou fazer um reparo apenas no dispositivo, sob a minha ótica. Deveria constar de outra forma, mas enfim. Com relação ao mérito, eu acompanho na íntegra o relator, mas admitindo a ação autônoma de impugnação apenas com fundamento no inciso 2º do artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse passo, acompanho a divergência com relação à extinção sem resolução do mérito, quanto ao inciso 3º do artigo 621 do Código de Processo Penal. Me parece que há realmente uma deficiência probatória na deficiência de instrução no que tange à hipótese do inciso 3º do 621. Eu fiz, senhor presidente e senhores membros, uma reflexão acerca desse caso e excluí mentalmente a prova consistente no depoimento da testemunha José Carlos Soares, que se retratou, que compareceu a juízo, na presença do juiz eleitoral, do promotor de justiça eleitoral, e se retratou, e disse que agora ela não tem condição de identificar o senhor Álvaro Bento como tendo sido um dos coautores do delito, e houve pressão naquele momento para que ele procedesse dessa forma, então me parece não subsistir mais essa prova. Excluindo essa prova do bojo dos autos, eu não consigo encontrar fundamento para a condenação do senhor Álvaro Bento, ou melhor dizendo, para a manutenção da condenação do senhor Álvaro Bento. E aí eu trago de empréstimo a decisão, um acórdão precedente do STJ, no habeas corpus 293.191, Pernambuco, que foi transcrito pelo próprio voto divergente, em que diz que é necessário que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o afastamento dela seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante. Afastando essa prova, e me parece que, sem sombra de dúvidas, ela deve ser afastada, eu não encontro fundamento para a manutenção da condenação do senhor Álvaro Bento. Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para louvar o excelente voto proferido pelo relator, mas, ao meu juízo, não tem como subsistir, não há como subsistir a condenação transitada em julgado que condenou o senhor Álvaro Bento. E, por fim, senhor presidente,
eu voto no sentido de, faço apenas um reparo, eu voto no sentido de admitir a ação autônoma de impugnação, a ação de revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso 2º do Código de Processo Penal, e, no mérito, eu julgo procedente, voto por julgar procedente. Eu não utilizaria a nomenclatura do provimento, porque não se trata de recurso. Julgo procedente o pedido para cassar a coisa julgada e faço um reparo também na linha do voto divergente, doutor Fábio, com relação ao artigo 339 da Lei 4.737, que fora reconhecida a prescrição. Então, não poderia ser objeto de revisão criminal. Então, nesse sentido, é como voto, senhor presidente, admitindo pelo inciso 2º, 621, julgando procedente o pedido e, por fim, para absolver o senhor Álvaro Bento, constituindo a coisa julgada. Como voto, senhor presidente? Bem, todos votaram e vou votar. Eu acompanho a divergência na sua totalidade, entendendo que a prova sobre a falsidade não está simplesmente isolada, ela tem um conjunto probatório que envolve outros elementos que não se poderia, no meu convencimento pessoal, ser compreendida como falsa, como prova falsa. Então, acompanho o relator, ele foi, aliás, a divergência, ele foi minucioso em pontuar as questões existentes nos autos. Nesse particular, acompanho a divergência e também acompanho a divergência, e aí também me somo à tese do colega que agora acaba de falar, em relação ao inciso 3º do artigo 621, que nesta parte aí também acompanha em relação ao não conhecimento. Então, por maioria, foi provido a revisão criminal nos termos do voto do relator, procedente, aliás, ficando vencidos a divergência e o desembargador de adesões. Eu, inclusive, pedindo vênias a Vossa Excelência, eu, inclusive, retifico, sem problema nenhum, essa questão do conhecimento ou não conhecimento, para apenas dar provimento à revisão criminal, para julgar procedente o pedido. Então, feita a retificação pelo relator, finalizado esse julgamento, vamos, então... Aliás, doutor Roberto, Vossa Excelência está, se quiser ficar conosco, é um privilégio. Vossa Excelência será sempre convocado assim que o doutor Diógenes se afastar. E Vossa Excelência sempre está presente aqui na Corte, com a sua colaboração, com o seu empenho e com a sua grandiosidade de cidadão e de jurista. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Anuncio o julgamento da prestação de contas 1034/29, também da relatoria do Dr. Fábio Cordeiro de Lima. Com os autos e a palavra. Espera aí, presidente. Deixa eu abrir aqui o voto. Só um minuto, presidente. Aqui a prestação de contas de campanha do PTB, movimentação de recursos pela agressão durante as eleições de 2018. Intimados os representantes legais para apresentar contas no prazo de 72 horas, interessados mantiveram inertes, deixando de constituir advogado, exigência prevista em resolução do TSE de apresentar suas contas finais. Então, diante desse quadro, eu voto pela não prestação de contas do PTB relativas às eleições de 2018, com o estabelecimento das sanções do artigo 83, inciso 2 da resolução mencionada, devendo a Secretaria Judicial proceder devidas anotações nos sistemas próprios da perda pela agremiação, do direito ao reconhecimento de cota do fundo partidário, bem como suspensão do registro da anotação do órgão de direção estadual. É como voto, presidente. Em discussão, Acompanho o voto. A unanimidade foram declaradas contas não prestadas nos termos do voto relator, com as penalidades contidas em seu voto. Anuncio a prestação de contas 213/25 da relatoria da doutora Sandra Regina, com os autos da palavra. Renovo meus cumprimentos aos presentes. A prestação de contas do Partido Republicano Progressista, PRP, Diretório Regional em Sergipe, cuja prestação de contas
apesar de intimado por diversas vezes, conforme prevê nossa legislação, ele deixou de apresentar as contas em tempo hábil e deixou, enfim, sem regularizar a situação do partido. Assim, diante do exposto, voto pelo reconhecimento da não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, com determinação, por conseguinte, da proibição de repasse de cotas do fundo partidário ao referido partido, enquanto as contas não forem regularmente prestadas, a teor do disposto no caput do artigo 48 da resolução do TSE 23.464/2015, a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual da agremiação no estado de Sergipe, até a regularização de sua prestação de contas do exercício de 2017, conforme prevê o artigo 48, parágrafo 2º da resolução TSE 23.546/2017, bem como da comunicação desta decisão à Coresp, sempre, e à COSIM-CCEP, para anotação no SGIP e para as providências dispostas na resolução do TSE, que dispõe sobre o sistema de informações de contas eleitorais e partidárias no âmbito da Justiça Eleitoral, respectivamente. É como o meu voto. Em discussão, voto. De acordo. A unanimidade foram declaradas contas não prestadas com as penalidades contidas no voto da relatora. Anuncio a prestação de contas número 1357, também da relatoria da juíza Sandra Regina Câmara Conceição. Com os autos e a palavra. Renovo meus cumprimentos e, em votação, a prestação de contas de Ricardo Abel da Silva, candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, em que pese a análise feita pela escrituração contábil e prestação de contas perante o órgão fiscalizador deste tribunal, nada se verificou de irregular com relação às informações prestadas. E, não obstante, também o parecer do Ministério Público no sentido de aprovação e verificando, sob exame dos autos, que revela que as irregularidades, apesar de verificadas, foram devidamente sanadas em tempo hábil, e de forma que não se verifica mais inconsistências com relação a isso, consistentes na apresentação parcial do extrato bancário e ausência de comprovação de despesa relativa à prestação de serviço contábil, foram devidamente sanadas, impondo o julgamento das contas como aprovado. Assim, diante da inexistência de falha que comprometa a regularidade das contas em análise, até o do disposto no artigo 77, inciso 2 da resolução do TSE, número 23.553, 2017, voto pela aprovação das contas de Ricardo Abel da Silva, referentes ao pleito eleitoral de 2018. É o nosso voto. Em votação. De acordo. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, foram aprovadas as contas do candidato nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento a prestação de contas 06209/85/2018 da relatoria do Dr. Joab, que está com a palavra. Saudações renovadas, está colhendo a corte. Presidente, trata-se, na realidade, de descumprimento quanto à prestação de contas pelo Partido Democrático Trabalhista. Este estava obrigado a prestar as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 e não o fez. Muito embora intimado reiteradamente, o mesmo deixou de cumprir com a sua obrigação, ou seja, de prestar contas tal como está obrigado legalmente. Trouxe à colação algumas decisões deste tribunal, a exemplo de uma decisão do desembargador Diógenes Barreto, dentre outras, nesse mesmo sentido, pelo que voto por declarar como não prestadas as contas do órgão de direção regional do PDT, Partido Democrático Trabalhista, referente ao exercício financeiro de 2017, e, em consequência disso, impõe a permanência da suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário que ao Grêmio seriam destinadas enquanto persistia a inadimplência. B.
Suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual da agremiação no Estado de Sergipe até a regularização de sua prestação de contas do exercício de 2017. C. Comunicação desta decisão à Corep, SERPRE e CEPRE e à COSIM, CECEP, para anotação do SGIP e para as providências dispostas na resolução pertinente. Inclusive, deixo de determinar quaisquer devolução de recursos em razão da declaração de que não houve recebimento no exercício financeiro de 2017. É como voto, presidente. Acompanho o voto. Então, em votação. De acordo. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, foi declarado não prestadas as contas do Partido Trabalhista Democrático referente ao exercício 2007, com as consequências constantes do voto do relator. Por unanimidade. Passa a palavra ao presidente. Retorna a palavra ao presidente. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão e convocando os demais colegas para amanhã às 14 horas. Muito obrigado, tenham uma boa tarde. Igualmente.